36. Lucas 24, versículo 36. Jesus aparece para os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E falando eles dessas coisas, mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz estejam convosco. Vocês podem ler o 37, sobre esse, está com a sua Bíblia aberta. 37. Glória, glória a E Deus. ele lhe disse: por que estáis perturbados? Por que assombrado estáis os teus pensamentos vos nos corações? Vende as minhas amigas, meus pés, tocai-me e pois Espírito não tem carne, Glória, glória, louvado seja Deus. E disse isto e mostrou-lhe as mãos e os pés. por causa da minha sentando a disse, temos aqui algumas coisas que comem. Então ele, apresentando-lhes as partes das abaixo de sua e um favo de mel. Eu estou no 42, né, igreja? E então eles apresentou-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E disse-lhe: são estas as palavras que vosso disse, indo convosco que cumpriste, convém que se cumpriste todas as escrituras. Verdade, Glória meu a Pai. Deus. E leis a lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Só até aqui, igreja. Agora vocês podem sentar, deixa a sua Bíblia aberta. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, Tá frio. imagine você Falei pra você trazer o paletó, você não... ver um enterro E acontecer. agora? Não tem poder me defender. Ver alguém sendo sepultado e com uma caverna, tinha uma pedra. Imagine depois os discípulos conversando sobre essas coisas. Essa é a palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Porque assim, se você está dentro da sua casa, pensa duas vezes no que você vai falar. Se você é servo de Deus, Verdade, se você meu falar Deus. um nome que não agrada a Deus, chamando o aniversário, naquela hora você deu uma brecha para entrar o aniversário. Verdade, Como o servo de Deus leu aqui agora há pouco. Quando nós mentimos, nós deu brecha para entrar o aniversário. Mas quando eles estavam falando de quem, igreja? Responde para mim. Jesus Cristo de Nazaré. É isso, não é? E quando eles falando daquelas palavras, dessas coisas, olha quem chega perto deles. A paz do Senhor esteja convosco. Jesus não chegou dizendo boa noite. Na Bíblia não está escrito boa noite. Quem fala é o aniversário das nossas almas, porque Ele está nas trevas, está no escuro, mas nós somos luz, a luz do mundo. Essa luz foi nos dada através de Jesus. Ele veio e disse: eu vou e vou mandar o Consolador. E quando
Jesus fez o mundo, mas Deus, porque Deus não fez o mundo sozinho, Ele estava lá, mas Ele falou, façamos, tudo Ele falou, façamos. Deus é muito humilde, Ele não falou, eu fiz, né? Façamos, por quê? Jesus estava junto com Ele. Então, quando Ele fez o mundo, viu tudo nas trevas, tudo escuro, Ele disse, haja luz. Já foi falado aqui hoje, a oração do Diácono Crispim falou de luz, né? Haja luz. Quando falamos haja luz, essa luz está em nós. Nós somos a luz do mundo. Nós não somos treva, igreja. Entenda isso. Aí quando Ele diz, a paz do Senhor esteja convosco, os discípulos ficou confuso, os discípulos ficou assombrado, os discípulos ficou com o coração aquebrantado, porque alegraram, mas não estava sabendo, não estava entendendo. E Jesus, conhecendo o pensamento, porque Jesus não precisa falar, só de você pensar, Ele sabe. E Ele diz, por que está com o seu coração assolado? Por que está perturbado? Aí, para modo de confundir, para ver, mostrar para eles que era Jesus mesmo, o que Ele disse? Tem alguma coisa de comer? Ralaxi, decanta. Verdade, meu Deus. Abaixo, decanta, lavaxé. E disse eles, nós temos aqui, né, o restante de um peixe que já estava sendo alimentado por eles. Sobrou aquele pedaço de peixe assado. E eles disse para Jesus, só tem a metade de um peixe e um favo de mel. E Jesus pegou e começou a alimentar na frente deles, para eles verem que Jesus era Jesus, não era uma assombração, não era um espantável, conforme ele achava naquele dia em cima das árvores. E Jesus disse para ele, por que estão assombrados? Vocês estão pensando que é um espírito? O espírito não tem carne, o espírito não tem osso, igreja, mas Jesus tem. E se você está em Jesus, Jesus está em você. Glória a Deus. Então, vigiando o que fala, porque a palavra tem poder. Quando Jesus disse para aquela árvore, aquela figueira, não dará mais fruto, o que aconteceu? Não foi 10 dias. Quando eles foram lá, que voltou da cidade, aquela árvore tinha secado até a raiz. Por quê? A palavra tem força. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você fala para o teu filho, para o teu neto, ou para o irmão, porque se você profetizar, Deus vai cumprir. Mas se você estiver nele, porque você é a luz, não tem como acender uma candeia e pôr debaixo do alqueiro. Não tem como acender uma candeia e pôr debaixo da cama. Não, tem que pôr no velador para acender. E hoje, como é que está essa luz em você? Essa luz é de treva ou essa luz é de Deus? Se ela é de Deus, ela vai clarear. Se ela é de Deus, ela vai fazer o que foi feito aqui hoje, ó. Batismo com o Espírito Santo, renovando. Deus está sobre essa igreja. Mas aqui no versículo, abaixo, decanta, labaxere, no versículo 45, ele fala para mim e para você: eu estou passando para te dar mais entendimento das Escrituras. Foi isso que o presbítero estava lendo aqui antes de nós pregar aqui. Foi isso que Deus está falando. Estou chamando você para a escola bíblica, para ensinar como se comporta dentro da igreja, como é que entra, o que é que você vai fazer, qual é o seu chamado, o que é que você está pronto para fazer na casa de Deus. Na hora que nós falamos amém, é amém. Ora, nós vamos louvar o Salmo 91, todos no Salmo 91, porque Deus agrada desse jeito. Faça o seu culto, não espera para o teu irmão aquilo que é para você fazer. Na hora de orar para oferta, vamos orar. Na hora de ofertar, na hora de ofertar. Ai, Xide canta Rabanás, a sua oferta não é só dinheiro, a sua oferta é você estar dentro da casa de Deus. Você está aqui na casa de Deus e você entrou por essas portas e disse: eu faço parte desse ministério. Verdade, meu Mas de Deus. repente, eu fui um dia, para que eu vou os outros dias? Não, essa igreja, ela só tem 3 dias de culto. Você tem segunda, você tem terça, você tem sexta-feira, você tem 3 dias livres para visitá-lo, aonde você quer ir, passear, para ir para todos os lados.
Mas o dia de culto na casa de Deus, se você é membro, venha para a casa de Deus. Porque se você não vir, está faltando alguém na cadeira. Se você não vem, se você mexe no computador, está te faltando. Se você mexe vai dar uma água para o irmão, está te faltando. Vai passar a vassoura da igreja, faltou, porque você não veio. E aí? Faz parte do dízimo que o irmão falou aqui, porque nós, quando trabalha numa firma, se nós faltar um dia, aí o proprietário dá a nós uma carta, e nós às vezes tem que assinar. Então, igreja, não espera isso, faça para Deus, porque quando você pede de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar entendimento. Vou te ensinar como venha respeitar os estatutos e os mandamentos, e aprender de mim, que sou manso, aprender das escrituras, porque aqui eu estou falando da lei que foi passada para Moisés de Deus. Não mudei nada, tudo está escrito. Se você for lá e canta Labaxere, Mateus 14, versículo 22, aleluia. Deus também vai falar com você. Vai lá, decanta. Deus está mandando vida aqui hoje. Deus não está falando de morte, Deus está falando de vida. Deus está falando de ressurreição, porque começou com Jesus. Ele mostrou que morria e ressuscitava. Se você estiver nele. Verdade, meu Deus. Crente não morre, foi pregado aqui ontem. Crente dorme e acorda e passa de uma vida para outra, mas aquele que não está na posição, aquele que não aceitou Jesus, aquele que está ouvindo, que essa parede tem ouvido, eu falo para você dentro da Bíblia, as paredes ouçam, a rua está ouvindo, toda parede ouça, tudo tem vida, a árvore tem vida, tudo tem vida, igreja. Não pensa que não tem. Ah, pastor, não tem. Não tem no mundo carnal para você. Verdade, meu pai. Mas no mundo espiritual, tudo tem vida. Tudo tem vida, para que Deus faz isso. Então não temas. Está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Já foi lido aqui hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, vai dizer assim para você, ó, pode abrir e ver. Não temas. Não cala-te, mas fala. Mansões, mas fala. Fala da palavra, onde tiver, continua falando, porque Deus está agradando desse esforço. Deus está agradando quando você entra na casa dele. Deus está agradando quando vocês estão glorificando o nome dele, irmão Carlos. Deus não abre mão. Você vai pregar a palavra de Deus e muitos vão ver. Falei, o irmão Carlos, lá no livro que eu falei para vocês, Mateus capítulo 14, 22, eu não estou com a Bíblia aberta lá não, mas Deus está falando, não fica assim indo para ali, indo para aqui, permanece dentro desse ambiente, permanece aqui também nesse restante da mensagem, aqui vai te falar, fica em Jerusalém, até que seja revestido dos poderes de Deus, mas como você vai ficar revestido? Se você permanecer dentro do barco que Deus revelou, porque o irmão Carlos, eu vou falar, é dele o testemunho, mas eu vou falar. O irmão Carlos entrou uma vez aqui dentro dessa igreja e ele estava assim, ó, pai, você tem algo mesmo comigo então? Então fala, mas usa uma pessoa que não me conhece. Ele contou isso para mim, eu estou contando o que ele falou. E ele disse, e olha quem Deus usou. Não usou uma pessoa que enxerga, porque para Deus não tem ninguém que não enxerga. Quem não enxerga para Deus é quem está na carne. Quem não enxerga para Deus é quem não tem visão. Mas no mundo espiritual, todos nós que temos a visão de Deus, porque Deus não vê ninguém cego. E ele pega esse homem aí que não tem visão, olhando para ele não tem visão, mas espiritual tem. E Deus, ele falou assim, pai, se eu for para estar na presença do Senhor, mas ele não acabou de falar, se for para me fazer a obra aqui dentro, é esse irmão cara que Deus manda te falar hoje, não terminei de falar, você disse, mas Deus tem algo com você, é dentro desse alabaçado e canta, por isso que ele fala, fica dentro do barco, fica em Jerusalém, até que seja revestido do poder de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E o irmão Jair não conhecia o irmão
irmão Carlos. Irmão Jair não tem visão para, visual, ele não tem, mas no espírito ele tem. Ele foi lá, irmão Júnior, e tocou na camisa do rapaz, ainda ficou fazendo assim, e confirmou. Então o irmão Carlos foi confirmado aquilo que fez teste de Deus. É a mesma coisa daquele que faz o dízimo, a oferta, que abençoa a casa de Deus. A palavra de Deus fala: faça a prova de mim. E eu sou essa pessoa, igreja. Quando eu conheci a minha esposa, eu fazia do jeito que eu chegava, dava. Esse mês não deu porque o carro quebrava, acontecia isso. Mas o dia que eu fiz um propósito com Deus, não vejo carro meu quebrando, meu carro está aí. 3 anos que está aí, graças a Deus, foi Deus que mostrou. O carro está aí, não dá problema. Outro dia furou o pneu aí, chegou esse irmão, falou para mim: pastor, vai vaziar. Falei: vai não, você vai ver. Fui lá, pus a mão nele, passei uma super banda, ficou colado, nunca mais vaziou o pneu. O borracheiro está lá, mas não está vendo, porque o pneu está aí, o pneu anda cheio. Aí, entende? É Deus na minha vida, igreja. Então, se você abençoa, você vai ser abençoado. Glória a Deus. Só com dinheiro? Não. Até com a oração que você faz para o irmão, você está abençoando. Verdade, meu você Deus. tirar o seu tempo orar para o irmão, porque o irmão Crispim hoje estava orando por mim lá no monte. Só porque eu falei que estava aqui com o peito inchado, aí tá. Mas eu não deixei de tocar a sanfona está ali. Eu estou aqui. Eu tenho 10 anos de tempo lá no São João. Nossa. Mas os outros, você pensa que eu era músico? Eu nunca faltei um dia na igreja. Pergunta aquele homem que estava aqui, Valentim, os outros pastores que eu tive, nunca faltei, porque faltou um. Se eu não for lá, faltou sanfona. Então, igreja, aprenda, faça para Deus o que Ele está fazendo para você. E hoje Ele está te dizendo, versículo 45: então vou abrir-lhe o entendimento de crente nesse lugar. Não é eu que estou falando, hein? Para compreender as Escrituras, disse o Senhor Jesus nessa tarde. Ixi, decantarabanais. Glória, glória, glória a Deus. Versículo 49: eis, e fica em Jerusalém. No 47: fica em Jerusalém, Aleluia. aonde eu te coloquei. Para depois no finalzinho, lá no 50: e vos farei, a libertação. Deus está falando: fica em Jerusalém, que eu vou te dar entendimento. Continua lendo essa palavra aí, continua que ela está falando: eu vou te dar mais entendimento e vou derramar sobre você o que está acontecendo aqui dentro. Tem gente que entrou aqui ontem na igreja, estava toda fria, estava com peso, porque já vinha de outro lugar, que algo que tinha acontecido. Mas meu Deus, derramou a unção daquela mulher, rapaz. Minha esposa saiu daqui, foi lá e pôs a mão nela. Foi minha esposa? Vocês viram? Não. Foi o que está nela, porque minha esposa não tem nada. Mas a luz que está nela chegou lá, testificou e saiu aquele peso. Com pouco a mulher veio aqui pedir oração, ficou aqui falando em língua, porque ela fala em língua, mas precisa de ser renovado. Para ser renovado tem que estar na presença. Para ser renovado, você tem que estar dentro do barco. Não saia. E tem horário. Aleluia, meu Nosso Deus. irmão testificou que ele chegou mais tarde porque o pneu furou. Mas será que furou o pneu hoje de todo mundo? Não foi os pneus que furou. É porque às vezes, por qualquer motivo, nós deixamos de vir para a casa de Deus. Fala mesmo, meu Deus. Aquele que veio hoje vai ser abençoado. E aquele que não veio, mas se ele pôr a mão para cima e falar: pai, não fui, eu peço perdão para o Senhor. Nós estamos aqui orando e testificando por ele, porque foi para isso que nós fomos chamados. A igreja foi chamada para testificar, para orar por aqueles que necessitam nessa noite. Por isso que eu não gosto de grupo, porque meu celular, eu olho daqui até a África do Sul, eu tenho lá para Minas Gerais, eu tenho lá para Bahia. É muitas orações, igreja, então meu celular não cabe. Então é necessário que nós policia essa parte. Mas fica de pé nessa noite, fala assim: eu recebo do Senhor Jesus. Eu